Olá pessoal, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma edição do Liga de FIIs, toda terça-feira, 7 da noite, aqui no canal do InfoMoney. A gente faz um resumo, destaca, discute os principais assuntos do mercado de FIIs atualmente. E hoje a gente fala sobre o caso Vibra. Como é que esse caso, você está por dentro, né? Lê o InfoMoney todos os dias, está por dentro do que está acontecendo. A gente vai falar um pouquinho sobre esse episódio, né, envolvendo um CRI da Vibra, e o impacto para fundos imobiliários que tem no portfólio este título de dívida. Para entender um pouco mais, para nos explicar um pouco mais sobre essa história, a gente recebe o Marcelo Fai, ele que é especialista em fundos imobiliários, já participou de outras edições do Liga e volta hoje para falar exatamente sobre este assunto. Você participa, claro, mande seu comentário, participe aí. Fique à vontade no nosso chat, boa noite, cidade de onde está falando, cidade, estado, país, enfim, fique à vontade. Comentários, sugestões, críticas, elogios, sempre bem-vindos aqui por parte da nossa audiência. Aproveita também, assine a nossa newsletter, a newsletter Liga de FIIs. Toda quarta-feira, na sua caixa de mensagens, por volta do meio-dia, uma seleção de notícias sobre o mercado de fundos imobiliários para você ficar por dentro e ajudar na sua tomada de decisão também. Bom, hoje a gente tem nos trabalhos técnicos o Henrique Dodonádio, o Leonardo Tanaka e a Emilene Silva. Nossa equipe vai girar a nossa vinhetinha. E saudando o nosso convidado de hoje, Marcelo Fai. Tudo bem, Marcelo? Como é que você está? Opa, tudo bom, Wellington? Seja bem-vindo aí a mais uma edição. Marcelo já é conhecido aqui da casa, já participou algumas vezes do nosso programa, o Liga de FIIs, e hoje volta aqui ao nosso programa para falar exatamente sobre este assunto, né, que tomou conta aí nas últimas horas do mercado de fundos imobiliários, que é o caso da Vibra, né? O caso da Vibra, a Vibra que tem um imóvel, aluga, né, alugava até então o imóvel no Rio de Janeiro, era sede da empresa lá no Rio de Janeiro. Ela locava este imóvel que acabou se envolvendo em um processo de execução, né? Ela arrematou este imóvel e se tornou proprietária. O fato é, né, a chave aí desse problema é o seguinte: a locação que até então ela pagava, né, o aluguel que até então ela pagava, era o lastro de certificados de recebíveis imobiliários, os famosos CRIs. E esses CRIs estavam no portfólio de pelo menos 3 fundos imobiliários. A partir do momento que ela cessou o pagamento do aluguel, né, ela se tornou dona, cessou o pagamento do aluguel, também paralisou o fluxo de pagamento desses CRIs. E aí o que aconteceu? O recurso não chegava aos fundos imobiliários. Eu tentei explicar resumidamente, o Marcelo eventualmente aí vai adicionar alguns detalhes aí dessa operação, mas daqui a pouco eu também trago a palavra da própria Vibra, né, que enviou uma nota para a gente lê na sequência, mas antes eu queria saber as impressões iniciais aí do Marcelo. É um caso que tem várias camadas aí, tenho certeza, mas o que é que você achou desse episódio? Você já tinha visto alguma coisa semelhante aí no mercado de fundos imobiliários? O que é que você espera a partir de agora, Marcelo? Vamos lá, cara. Assim, casos semelhantes a gente até já viu, mas esse caso tem algumas particularidades que tornam ele mais curioso, eu diria que quase que único. Em comum com os outros casos, é um devedor de um contrato atípico tentar se livrar das obrigações que ele assumiu quando fez esse contrato atípico. Esse caso tem em comum com vários outros casos. Quando eu digo vários aqui, parece que foi um monte, né? Não foi um monte, mas aconteceram já outros, tá? Que são basicamente tentativas do devedor ali se ver livre das obrigações assumidas. Só que o contrato atípico, isso já é um instituto assim bem consolidado, tá? Muito utilizado no mercado de capitais, no mercado imobiliário, que permite um financiamento da atividade imobiliária
em N casos, e que é um contrato muito forte, é um contrato que algumas partes já tentaram, como eu disse aqui, se livrar das obrigações e não conseguiram, né? Foram na justiça, tentaram, mas não conseguiram. Cada vez que um devedor de um contrato atípico vai na justiça e tenta se livrar das suas obrigações, fica todo mundo ali de cabelo em pé, com medo de qual será a decisão da justiça nesse caso agora. Né? Claro que aí todo mundo confia no contrato atípico, entende que ele não pode ser quebrado assim, mas tem alguém ali tentando quebrar ele. E a nossa justiça, se ela fosse um pouquinho mais estável, né, se a gente confiasse um pouquinho mais nela, a gente não se preocuparia. Ah, tudo bem, vai entrar na justiça, é causa perdida, grande, não vou nem me preocupar com isso. Mas a nossa justiça, né, às vezes decide para lá, às vezes decide para cá, as coisas não são tão preto no branco, né? Parece que não é uma ciência exata ali, e de fato não é. Então sempre deixa o mercado apreensivo com isso, porque se o juízo lá decidir que de fato está tudo bem a Vibra não pagar esse contrato, cara, a partir daí nenhum contrato atípico mais torna-se confiável. E ele é muito utilizado para que o mercado se disponha a fazer financiamentos muito vultosos e de longo prazo, que viabilizam uma série de empreendimentos imobiliários que são usados por empresas de todos os tipos. Então, quando tu coloca em xeque isso, tu pode, a depender da decisão que a justiça tomar, criar um problema enorme no mercado, tanto para quem um dia já investiu num CRI, que financiou alguma atividade, algum imóvel, alguma empresa com lastro num contrato atípico. Você vai complicar a vida de uma série de empresas que querem se financiar de alguma forma através de um contrato atípico, não vai mais encontrar quem financie do lado de lá, porque você não tem mais segurança jurídica em cima desse contrato. Assim, se quebra um elo muito importante e a roda do mercado de capitais financiando essas empresas e esses empreendimentos, ela vai parar de girar. Então é isso que deixa todo mundo apreensivo. Ao mesmo tempo, se a gente fica atônito com a iniciativa de uma empresa do porte da Vibra tentar se ver livre das obrigações assumidas de um contrato atípico. Porque como assim eu estou tão seguro que o contrato atípico me traz essa segurança toda a ponto de eu fazer um financiamento de centenas de milhões de reais para ser pago ao longo de 18 anos e ela simplesmente acredita que pode se ver livre e não pagar mais esse contrato. Cara, um de nós precisa estar redondamente enganado. E quando uma empresa grande faz isso, tu fica pensando assim, não, só um pouquinho, alguma coisa aqui está muito fora do lugar. E é isso que causa uma grande perplexidade do mercado, por isso que tanto se fala sobre esse caso, assim como tanto se falou já de casos passados de outras empresas que tentaram fazer a mesma coisa. E vamos dizer que, graças a Deus, até hoje ninguém conseguiu. Mas é isso que traz essa apreensão tão grande para esse caso, pelo porte da operação, pela importância desse contrato para o funcionamento do mercado e pelo tamanho da empresa ali também, né? Essa mesma empresa está buscando fazer uma nova dívida aí no mercado e daqui a pouco tem investidores ali, já saiu na mídia inclusive, que bota só um pouquinho, meu amigo, aquela dívida lá que tu fez, tu não quer pagar, por que tu tem a cara de pau de vir aqui me pedir dinheiro agora? Como assim? Né? Cumpra o contrato e a partir daí vamos ver se eu faço um outro empréstimo para ti. Então, quer dizer, faz pouco sentido, gera uma situação muito esquisita, muito estranha no mercado, até que se resolva
fica naturalmente todo mundo muito, muito, muito preocupado. Ok, ok. Já passa a bola novamente para o Marcelo, mas antes, duas coisas. Quero saber a opinião da nossa audiência, o que é que vocês estão achando em relação a esse caso, quem tem razão, quem não tem. Enfim, nosso chat está disponível para a sua opinião também, a opinião da nossa audiência. E a segunda coisa, a nota aqui que a Vibra enviou para o Infomoney, né, sobre o caso, até para colocar aqui, equilibrar bem as coisas, deixar os dois lados aqui, né, com destaque. A empresa diz que tinha com a construtora Confidere, eu acho que assim a pronúncia, um contrato no modelo Build-to-Suit, que prevê o pagamento de aluguéis até o ano de 2031, após o que a Vibra tornaria-se proprietária do prédio. O contrato deixava explícito que a construtora não poderia deixar que o prédio fosse alvo de penhoras judiciais. A construtora descumpriu, segundo a nota da Vibra, o acordo e a Vibra teve de arrematar o prédio em leilão judicial em abril de 2024 por 133 milhões de reais. A nota segue dizendo que uma vez que a empresa tornou-se dona do prédio, não há sentido legal ou contratual em seguir pagando aluguéis. Desde então, a Vibra tornou-se credora, proprietária, e devedora, locatária, hipótese legal em que a Vibra fica livre de qualquer obrigação, e diz aqui a nota, né, qualquer obrigação com a construtora, sendo certo que a compra em leilão público, traz a propriedade livre de quaisquer pendências. E só para encerrar a nota aqui da Vibra, a empresa esclarece que não é emissora nem garantidora dos CRIs emitidos por instituições financeiras referentes ao edifício Lubrax, lá no Rio de Janeiro, o edifício, né, pivô aí dessa polêmica toda. Alguma pontuação sobre a nota da Vibra, Marcelo? Sim, algumas aqui. Eu vi o contrato, li esse contrato esse contrato atípico, esse contrato build-to-suit, e vamos lá, mesmo que no contrato se fale em aluguéis, para a coisa ficar um pouquinho mais didática, a gente pode pensar que esse contrato, na prática, ele é um grande contrato de financiamento. Tá? Então, ou seja, a construtora ela fez um financiamento para construir esse imóvel sob medida lá para a Vibra. Tá? Isso tudo naturalmente combinado com a Vibra e consta lá no contrato, né, que o valor que a Vibra se propôs a pagar por mês para usar o imóvel até 2031, esse valor seria cedido para investidores que estariam financiando a construção desse prédio. Tá? Então, assim foi feito. A Vibra assumiu o seu papel de devedora nesse contrato, que foi que viabilizou toda a existência do prédio. E assim, agora que ela se torna dona do imóvel, ela diz na nota ali, eu anotei aqui, que ela é devedora e credora ao mesmo tempo. Cara, ela não é credora. Por quê? Porque esse valor que ela se dispôs a pagar nesse contrato até 2031, esse valor mensal que ela tem que pagar até 2031, sequer fica lá com a incorporadora. Isso foi cedido para os investidores que financiaram a construção desse prédio lá atrás. Então, ela não é credora disso, porque ela não está pagando um aluguel tradicional. Ela está pagando um financiamento que foi feito lá atrás para se colocar esse prédio de pé. Então, aí na nota eu vejo um jogo de palavras que fica muito fácil se criar uma confusão mental, porque afinal de contas, de fato, eu pagar um aluguel para um imóvel que é meu não faz sentido. Mas ela comprou o imóvel, mas esse imóvel vem com uma dívida, vem com um contrato
atípico, onde ela, para continuar usando o imóvel lá atrás, né, para usar o imóvel por esse período, ela se comprometeu a pagar esse valor por mês, isso foi cedido para o investidor, quer dizer, tem uma dívida atrelada a isso, e ela não é credora desse valor que ela tem que pagar. Ela é só devedora de um contrato que foi usado para lastrear uma dívida. Isso é uma coisa. O imóvel ali é outra coisa. Tanto que esse imóvel, quem comprasse ele, não poderia receber qualquer receita dele, porque ele está sendo usado pela Vibra, continuará sendo usado pela Vibra até 2031. Só depois disso, então, o dono do imóvel poderia fazer o que bem entendesse com o imóvel, porque até então ele está empenhado em função deste contrato. Então, você dizer, o imóvel agora ele é meu, não faz sentido eu pagar um aluguel para mim mesmo. De fato não é, mas só um pouquinho. Esse é um aluguel tradicional? Não, não é um aluguel tradicional. Existe um contrato atípico lá atrás que deu origem ao financiamento desse imóvel e tem que ser pago até o final. De fato, essa obrigação do proprietário do imóvel está lá no contrato. Nas cláusulas que prevêem ali a rescisão do contrato, essas cláusulas não fazem menção a essa obrigação específica. E as cláusulas que dão o direito de ela rescindir o contrato e não pagar essa multa integral, pagar uma multa bem menor em função disso, são cláusulas que basicamente dão ali algumas condições que podem acontecer desde que elas impossibilitem ou atrapalhem o uso do imóvel por parte da Vibra. Isso não está acontecendo, nem aconteceria se esse imóvel fosse arrematado por outra pessoa lá no leilão. Então, na minha cabeça, é uma argumentação que não para de pé. A nota, quando ela fala que é devedora e credora ao mesmo tempo, para mim isso não é uma verdade. Mas vamos lá. Eu também não sei quem tem que decidir isso no final do dia. É um juiz. Tá? Às vezes tu pergunta, Fai, qual é a tua opinião? A minha opinião é que não faz o menor sentido. E a nota, ela joga ali com as palavras e não... O fato de ser devedora e credora, que realmente seria algo que não faria sentido ser, isso não acontece de fato. Ela não é credora desse contrato. Ela é só devedora e ela precisa cumprir até o final. Ô Fai, até revelando bastidores assim, no jornalismo, eu tenho certeza que os outros repórteres que também acompanharam essa discussão pensaram muito, refletiram muito sobre o termo calote, né? Nem todo mundo utilizou, alguns retiraram, enfim, ficava, até porque tecnicamente há muita discussão, há interpretações sobre isso. Na sua opinião, houve, então, por parte da Vibra, um calote? Cara, vamos lá. Daí vamos para a definição do dicionário do que é calote. Não pagar uma parcela que deveria ter sido pago é calote? Então é calote, não pagou, né? Agora, não. Calote é a definição XYZ e tal. Bom, aí... Né? Aí eu vou aqui dizer que é calote, os caras vêm lá, não, o Fai falou que é calote, mas no dicionário Aurélio lá, calote é X, Y, Z, então ele está errado, vamos processar o cara. Pô, aí também não é o caso. Mas assim, eles estão deixando de honrar um compromisso assumido em contrato, que a meu ver não faz o menor sentido deixar de honrar, não concordo com a argumentação deles. Aí que nome que a gente vai dar para isso? Cara, escolhe-se, né? Mas... Sim, então, se o cara se ofende com a palavra calote, cara, dá o nome aí que tu quer, então, para tu deixar de ter pagado uma obrigação que é clara, tá num contrato que tu assinou, tá há mais de 10 anos cumprindo esse contrato, agora tu decidiu que não vai mais cumprir. Como assim? O Fai, fazendo agora o advogado aqui do diabo, né, tentando colocar o outro lado, o fato de ter um outro emissor do CRI não isentaria a Vibra desta obrigação e não deveríamos estar também cobrando um posicionamento dessa construtora, a Confidere, nesse caso? O que você acha? Eu entendo que não. Basicamente,
CRI só pode ser emitido por uma securitizadora. Então, dizer assim, não, isso aí foi emitido por outro, é óbvio que foi emitido por outro. Só uma securitizadora pode emitir um CRI. De novo, vira um jogo de palavras. Ela é parte de um contrato. Está lá o nome da empresa, né? Está lá o nome da Confidere, são as duas partes desse contrato. A Confidere cede os recebíveis desse contrato para o CRI, que, por definição, precisa ser emitido por uma securitizadora. E tem lá os investidores do CRI, que viram, finalmente, os credores desse contrato. Não é a Vibra que é credora desse contrato. Ela não está pagando para ela mesma, ela está pagando para o investidor do CRI. Não faz sentido. É óbvio que é outro emissor, não tem como ser diferente. Mas aquele contrato, ela é parte do contrato. O contrato não deixa de existir porque ela comprou o imóvel. O contrato continua lá. As duas partes do contrato é a Confidere e depois é a empresa. E basicamente aquele contrato ali obriga a empresa a pagar X parcelas durante um X tempo para que ela possa usar o imóvel. Cara, o imóvel está lá à disposição dela, ela está usando, ninguém quer tirar ela de lá. Quer dizer, ela continua tendo os benefícios do contrato que ela quis. Ela tem que cumprir a parte dela. Eu faço essa pergunta até porque, puxando já outra questão, outra reflexão até que eu tive assim, em relação a esse caso, a Vibra, pela nota, né, colocando sempre o que ela alega, a justificativa dela, ela alega que não é emissora do CRI, então por isso até rejeita esse rótulo, essa argumentação de calote. E quem é a responsável, segundo a nota da Vibra, é exatamente a Confidere. A Confidere e a CRI, eu não sei o rating de cada uma, mas eu imagino que o impacto que a Vibra tem para o mercado é um, a Confidere é outro. Então, de repente, se você tiver um título ligado à Vibra, de repente vai ter um impacto, uma atratividade um pouco maior, dado o tamanho da empresa. Para o investidor menor, analistas como você já sabem onde pesquisar, já sabem procurar a classificação de risco de uma empresa, de um título. Agora, para o investidor não fica um tanto confuso, de repente, ter uma operação que envolve outras empresas, mas que leva só o nome de uma gigante? Não fica um pouco confuso? Não pode induzir, de repente, o próprio investidor ao erro? O que você acha? Cara, o que a gente olha nessas operações, né? Tu olha o lastro da operação, mais do que o próprio emissor, porque o risco de crédito dessa operação não era a Confidere, nunca foi. Não é do caixa dela que sai esse dinheiro. O dinheiro sai do caixa da Vibra e a Confidere cedeu esse recebível deste contrato para o CRI. Ou seja, ela sai de cena, né? A Confidere sai de cena. E para o investidor, quem tem que gerar caixa, quem tem que ter um bom crédito, quem ele tem que analisar é o devedor final lá do lastro. Porque se essa fonte seca, é aí que dá problema. A Confidere está com problemas. Né? Claramente está com problemas. As execuções de tudo que é lado, lá a empresa está toda enrolada. Nem sei qual é a situação dela, mas aparentemente ela está toda enrolada. Até então isso nunca assustou ninguém ali no CRI. Porque não faz sentido, não é ela que paga. Quem paga é a Vibra. E a Vibra, estando com uma condição de crédito boa, ninguém tinha medo de não receber, de calote ou de qualquer coisa do tipo. Por quê? Porque a Vibra é o devedor, né? Tava todo mundo tranquilo. Agora a Vibra decidiu que não quer pagar. Bom, aí passou-se a ter um problema. Ou seja, o risco nunca foi Confidere. O risco é Vibra. Quando a Vibra decidiu parar de pagar, deu problema no CRI. A Confidere se atrapalhando nas contas dela e qualquer coisa do tipo, nunca foi motivo de preocupação para o CRI. Porque ele não está ali na linha de garantias, nem como devedor, nem nada disso. Ele cedeu o dinheiro que ele tinha a receber. Então ele sai de cena. E fica lá o lastro, né, o contrato, e o investidor lá do CRI.
A gente sempre olha o devedor, o cara que de fato tem que tirar dinheiro do bolso para fazer o pagamento. Esse é o cara mais importante que tu olha. E aí tu olha lá para a Vibra. A Vibra é tão boa que quando tu olha para esse CRI e pensa assim, putz, mas o CRI, ele não tem uma garantia real. Esse CRI não tem alienação fiduciária, isso é raro não ter. Mas puxa vida, um devedor do porte da Vibra? Aí ok, o cara chega a abrir mão disso. E de fato a Vibra não tem problema nenhum de caixa, de crédito, nada, a nota de crédito dela é altíssima. Mas ela decide deliberadamente que não vou pagar mais. Aí toda aquela tua segurança vai por água abaixo. Tanto que o rating desse CRI, ele é o pior possível. E o rating atribuído à Vibra é o melhor possível. Uhum. Olha que confusão. Aí tu vai dizer que é culpa da Confidere? Não é. Uhum. Exatamente. Eu fico imaginando para o investidor, né, o tamanho dessa confusão quando ele começa a analisar esses detalhes, né, para o mais de repente, para o desatento, de repente só vai olhar lá o selo da Vibra, né, então, mas se começar a olhar pelos detalhes, de repente pode dar essa confusão que você destacou, né. Exato. Aí, ó, veja como fica complexo para o investidor, porque se ele olha para a Vibra, vamos lá, para a gente é fácil saber que a Vibra em tese, é um bom pagador, né? Um bom pagador não é só poder, acabamos de descobrir que ele tem que poder e querer pagar. Mas tu olha que é uma grande empresa, tu pensa, tá seguro, para nós é fácil identificar, a gente é do mercado. Para um investidor médio, isso já não é fácil de identificar. Se além disso, você tiver que entender os pormenores do contrato de locação atípico que lastreia toda a operação, porque pode ser que por algum motivo ali, alguma palavra fora do lugar, o devedor lá decida que não quer mais pagar e acha que tem a razão nisso. Cara, vira uma análise impossível de ser feita por um investidor normal. E uma análise extremamente difícil de ser feita até para um analista profissional. Então, assim, o investidor, pessoa física, que se aventura a investir em CRIs diretamente, cara, esse cara está caminhando em campo minado extremamente perigoso. Porque o cara que tem lá um dinheiro investido nisso, o que ele faz agora? Para onde ele corre, né? É muito difícil para um investidor, pessoa física, saber o que fazer nessas horas. É praticamente impossível. Ninguém sabe o que fazer numa hora dessa. Então, assim, o único caminho que um investidor, pessoa física, tem, que é razoável, na minha opinião, é fazer um investimento em CRIs através de fundos imobiliários. A gente tem 3 fundos imobiliários com exposição a esse CRI. Acho que nenhum deles a posição passa de 1%. É tudo muito pequeno dentro de uma carteira de um fundo imobiliário. Muito diversificado lá dentro. Então, cara, esse risco está lá dentro, mas olha o tamanho que ele é. Só que lá o gestor sabe o que fazer. O gestor consegue contratar bons advogados, ir atrás e lutar pelo que ele acredita que é certo nessa situação. O investidor pessoa física não vai conseguir. Então, assim, já não é fácil de qualquer forma para o investidor pessoa física. Se esse tipo de coisa começa a acontecer, fica impossível. Assim, não dá para o investidor pessoa física querer chegar perto disso diretamente, né? Ele precisa fazer isso através de fundo imobiliário, porque senão ele vai estar assumindo um risco para si próprio gigante. Essa era até minha próxima pergunta, né? Porque diante aí dessa notícia, desse caso, acho que o que fica de positivo é exatamente isso, né? Porque muitas vezes acontece algo semelhante e aí se percebe, né? A gente vai verificar lá depois, o fundo está muito exposto ou tem uma exposição muito grande ao CRI, né? Ao título problemático, no caso. Mas nesse caso, os 3 fundos, né? Que são o BCRI, né? O Banestes Recebíveis Imobiliários, o Iridium, IRDM 11 e o Fator Veritá VRTA 11, eles têm uma posição, como o Marcelo falou, como o Fai falou, bem reduzidas, né? São pequenas as participações. Pelo menos desse ponto de vista fica até a lição, né? E reforça o que você falou, né, Marcelo? Talvez o melhor caminho aí para o investidor, pessoa física, ter exposição a esse tipo de ativo, né? Seria pelos
por meio dos fundos imobiliários, não? Exatamente. Para mim, é o único caminho viável para o investidor, pessoa física, investir em CRI é através de fundo imobiliário. Assim, não dá para se aventurar diretamente ali, porque é muito complexo. Tá? É muito, muito, muito complexo. Num fundo imobiliário, tu vai ter através de um só fundo, e tu pode ter vários deles, mas digamos que seja um só fundo, lá dentro tu já vai ter dezenas de CRIs diferentes. Sim, dezenas, eu estou falando, sei lá, 50, 70, 80, 90, outros tem fundo aí que tem mais de 100. É um monte. Então tu está super diversificado nesses CRIs e ainda conta com o time de gestão do fundo que, em tese, sabe escolher, em tese, sabe o quanto diversificar a carteira e, em tese, sabe o que fazer quando esse tipo de situação acontece. E o investidor pessoa física jamais conseguiria fazer isso tudo sozinho, porque para comprar um só CRI, ele ia ter que gastar já um monte de dinheiro, não ia conseguir diversificar nem perto do que se faz através de um fundo imobiliário. Né? A gente sabe que a maioria dos investidores tem mais de um fundo imobiliário, então fica ainda mais diversificado. É o único caminho que eu vejo fazer sentido para o investidor conseguir investir em CRIs é através de fundos imobiliários. E essa aí é uma grande lição. Né? Grande, grande lição, porque é um caso muito emblemático, né? É muito fácil errar nesse caso, né? Antes disso acontecer, ninguém acharia arriscado essa operação ou esse CRI. Antes disso acontecer. Depois que acontece, nossa, que horror. O CRI deu problema. Cara, esse problema aí pegaria qualquer um de calça curta, porque ninguém ia imaginar que a Vibra ia decidir não pagar. Bacana, ótimo aí a análise, né, a avaliação do Marcelo faz sobre este caso. Marcelo, você está nas redes sociais? Quer compartilhar aí com a nossa audiência? Vamos lá. Eu estou em Twitter, agora X, né, no Instagram e no YouTube, sempre com o mesmo nome, @MarceloFai, tá? Tudo junto. Meu nome já apareceu na tela, ou se der para colocar aí, esse é o meu @MarceloFai, tudo junto, tu vai me encontrar no Instagram, no YouTube e no Twitter também. Aliás, o Marcelo produz um conteúdo de qualidade, aí vira e mexe, estou pesquisando ali para entender um pouquinho mais a dinâmica do mercado, fala sobre temas polêmicos, sobre temas mais didáticos, né, com uma parte mais didática, e está de parabéns aí o Marcelo. Marcelo, mais uma vez, brigadão, agradeço bastante aí sua participação aqui no Liga de FIIs, colaborando aí, né, com a tomada de decisão, com o conhecimento dos nossos investidores e investidoras. Caminho sempre aberto aí para você participar novamente. Brigadão. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Conta sempre comigo. Queria agradecer também a nossa audiência, claro, como sempre, participando. Deixa seu like, compartilhe este vídeo, inscreva-se no nosso canal e acione as notificações para que você seja sempre avisado em caso aí de uma nova transmissão aqui no canal do InfoMoney. Aproveita também, né, deixe seu comentário. O vídeo termina, mas ainda dá espaço aí para você comentar. A gente está sempre de olho aí na opinião, sugestões, elogios da nossa audiência. Tá certo? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.